Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado com cada um de nós. Abençoa cada pessoa, Senhor Deus, que está aqui conosco, cada lar, cada família. E aquelas pessoas que, porventura, não estejam aqui neste horário agora, mas que estarão em algum momento, também possam tirar proveito dessa mensagem. Ó Pai, que tu possa trazer a cada um de nós sempre um entendimento da tua palavra. Nós bendizemos o teu nome e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, gente. Olha, nós fizemos aí, né, já caminhamos pelos 4 primeiros capítulos da primeira carta de João. A gente viu ali o propósito com a qual aquela carta foi escrita, né? A carta foi escrita para fazer face a algumas heresias que estavam na época. Então, João escreve para cristãos. A gente viu sobre isso, tá? Então, sobretudo numa reafirmação de quem testemunhou, de quem conviveu, de quem foi chamado de discípulo amado. Vê o título, né? Quem foi chamado de discípulo amado. Então, ele tinha uma autoridade, uma legitimidade para falar de Jesus, e as pessoas dizendo que não, Jesus não era um Deus que tinha vindo, não é o Filho de Deus, né? Então o Cristo, ele não encarnou necessariamente, falavam em incorporação e não de nascimento. Enfim, era um monte de coisa que surgia ali com o gnosticismo, o docentismo e muitas filosofias ali no final do primeiro século. E João, então, ele traz essa carta, ele traz a memória do Evangelho, né, e tudo o que a ênfase, na verdade. Quando a gente lê a carta de João, a gente percebe logo, né, assim, a sua propriedade, a propriedade com que João se expressa, e ele destaca, ele faz questão de destacar que Jesus é Deus, né? Jesus estava desde o princípio com Deus, Jesus é a palavra, tá? Então, Jesus veio como homem, Jesus veio em carne, ele nasceu ali, passou por um parto, né? Ele nasceu, ele cresceu, ele viveu, ele pregou, ele morreu, ele ressuscitou. Então, João faz dá essa ênfase aqui. E o centro da mensagem da carta de João, ali para nós, para os cristãos daquela época e atemporal, né, para todas as épocas, é que a importância de se compreender que tudo isso é uma ação de amor de Deus para conosco. É isso que João deixa claro, que é uma ação de Deus, é uma maneira com a qual Deus nos amou. E ele diz, olha, e é por esse motivo, porque ele nos amou, a gente viu no capítulo passado, e é justamente porque ele nos amou de tal maneira que nós devemos amá-lo. Nós não devemos amá-lo por medo ou por interesse, qualquer outro motivo, não. A gente deve amá-lo porque ele nos amou primeiro, como consequência, ou seja, a minha percepção. Só quando eu percebo o amor de Deus por mim, eu me habilito a amar a Deus. E ele diz, né, toda a tônica da pregação de João é o quê? Se eu o amo, eu obedeço os seus mandamentos. Eu não posso dizer que amo a Deus e estou relativizando os mandamentos, faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Não, essa é a ênfase da pregação de João. Se eu o amo, eu obedeço. Aliás, João bebeu disso do próprio Jesus, né? Que quando disse lá, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E João bate nessa tecla, a importância. E ele mostra, né, como Jesus havia dito, ele diz, a melhor maneira de eu expressar o meu amor a Deus
né, o maior dos cumprimentos dos mandamentos. Ah, eu cumpro os mandamentos, eu não mato, eu não roubo. Não, 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 não. Olha, a maior expressão de cumprimento do mandamento, sabe o que é? É amar o próximo. Amar o próximo. Porque quem ama não maltrata, quem ama não rouba, quem ama não mata, quem ama não mente, tá? Então, tudo isso. O amor, é no amor ao próximo que nós realizamos, que nós cumprimos o mandamento. Senão é hipocrisia. Senão é só parcial. Senão é só, assim, intenção. É só desejo. É só vontade. Tá? Então, a essência da expressão do amor de Deus, ela se dá na expressão, na prática do amor ao próximo. Essa é a mensagem de João, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler. A nossa proposta é fazer uma leitura aqui e eu fico pregando, né? Pastor é assim. Pastor, olha, o negócio é o seguinte, pastor soube que tem um público ali e começa a pregar, né? Não conversa, não faz outra coisa, vai pregar. Então eu já vou pregando aqui. Mas olha, vamos fazer o seguinte, vamos ler. A nossa proposta aqui é uma leitura compartilhada, lendo juntos, atentos aos detalhes, né, pegando ali alguma expressão, alguma coisa, e não necessariamente que eu destaque aqui, mas que você aí, né, então pega a sua Bíblia, esteja com a sua Bíblia, né, pegue a sua Bíblia, esteja com a sua Bíblia, com a caneta, um caderninho, né, faça anotação, porque isso tudo vai ser muito importante para a sua vida. Vamos lá. Eu vou ler então o 5º capítulo aqui de 1 João. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Vê, e no versículo 3, porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Olha, eu aqui falando um monte de coisa, blá, 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 tagarelando, bastava ler. Né? Porque é exatamente o que ele está dizendo aqui. É exatamente, né, o que ele fala. Deixa eu colocar aqui, peraí. A gente está em 1 João, capítulo 5. Tá? Pronto. 1 João, capítulo 5. Eu falando, e basta a gente ler o texto, e é exatamente isso aqui que ele diz. Vê, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, percebe? Que ele deixa claro aqui o fato de que Jesus Cristo, isso não é um nome e sobrenome. Jesus é o Cristo de Deus, o Messias, o enviado, o Redentor. Essa é a palavra Cristo. Ou seja, todos esperavam um Cristo, aquele que se sacrificaria. E Jesus é o Cristo. Então, quando eu creio, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ou seja, é nascido de Deus, é o Filho de Deus, enviado de Deus, tá? É esse que ama o Pai, né? E amando o Pai, ama o que foi gerado dele. Então, João está trazendo aqui, está desconstruindo o que o gnosticismo pregava, tá bom? Então, e aí ele fala, assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Então, ele inverte aqui na ordem. Nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos.
e obedecer os seus mandamentos não são pesados. Gente, essa expressão, não são pesados, não significa que não é difícil, não são pesados que eu não possa carregá-los. Ou seja, não é impossível. Porque, eventualmente, você vai ouvir alguém dizer, você até já pode ter dito isso, né? Quem nunca disse isso? É impossível obedecer todos os mandamentos. Né? A gente não tem essa humildade, né? Às vezes, né? Num afã de demonstrar uma humildade, não. É impossível cumprir todos os mandamentos. E ele está dizendo que não, que é possível. Agora, para isso, eu preciso estar permanentemente conectado com o Senhor. Eu preciso crer nisso e viver essa realidade. Tá? Então, lembrando que João está escrevendo aqui para pessoas convertidas, para crentes, para pessoas que creram já. Não está anunciando pela primeira vez a ateus ou a pessoas de outra fé. Não. Ele está aqui já recapitulando aqui para pessoas que criam, tá bom? Então vamos seguir. Ele diz assim, versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Olha, nesses dois versículos aqui, parece que esse texto aqui, parece que João está fazendo um resumo da carta toda, né? Porque no capítulo 2, a gente tinha visto ele fazendo essa distinção daquele que ama o mundo, aquele que ama as coisas de Deus, as coisas do mundo, a sedução desse mundo, né? E que nós não deveríamos amar as coisas do mundo, mas amar as coisas de Deus no mundo. Tá bom? Então, ele faz essa distinção, a gente viu isso mais no capítulo 2. E é isso que ele traz aqui, né? Ele só ratifica essa questão. E a gente viu também no capítulo 4, no comecinho do capítulo 4, ele diz o quê? Que ele diz assim, todo que confessa Jesus Cristo veio em carne e procede de Deus. Ele reafirma essa questão, né? Ele diz que maior que está em você, maior que está em nós, do que aquele que está no mundo. Então ele está falando, aqui ele tinha falado isso no capítulo 4. E agora ele mostra quem é que vence o mundo. Ou seja, ele diz aqui que a vitória sobre o mundo é a nossa fé. Ou seja, não é uma fé qualquer. Que fé é essa? É a fé que crê que Jesus é o Filho de Deus. É assim que ele diz no versículo 5. Olha, quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Isso é João está dizendo, a palavra está dizendo. Aquele que não crê que Jesus é o Filho de Deus, ele não vai vencer as coisas do mundo. Pode até empatar uma vez ou outra, mas vai perder. Vai perder. Então, a nossa vitória está em Cristo. Ou seja, e eu venço quando eu estou em Cristo. Eu preciso crer. Ou seja, eu preciso ter essa verdade consolidada na minha vida. Tá bom? Isso é essencial. Isso é a essência da nossa fé. A gente tem como declaração de fé, nós temos o credo dos apóstolos, nós temos o credo apostólico, tem também o credo niceno, o credo atanasiano, tem outras declarações de fé do cristianismo, mas o credo apostólico é o mais simbólico, tá? E ele fala aqui, né? É a nossa fé. O credo, ele diz assim, eu creio. É uma declaração de que eu creio nisso, tá? Então eu preciso crer. Isso é o que vence o mundo, é a nossa fé. É quando nós cremos
Tá? Não é quando nós admiramos, não é quando nós respeitamos, simplesmente. Ah, eu respeito esse fato, eu respeito a tese do cristianismo. Não, 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 eu creio. Tá? Então, tanto que fica estigmatizado, assim, fica até meio, às vezes, enfim, criou-se um termo que falar que crente, né, crente virou até uma coisa sectária, aquele crente, né, o crente, aquele negócio. Mas o crente, a importância de ser um crente, ou seja, não é ter um penteado, uma roupa, um linguajar. Não, não, não. Ser um crente é crer efetivamente nisso. Tá? Essa é a nossa essência. Ok? Vamos seguir. Olha só. Aqui no verso 6, verso 6 ao verso 8, traz uma coisa muito interessante que é motivo de muito estudo, de muita polêmica. Ele diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Vê, o que João está falando aqui? Está falando sobre esse tríplice testemunho do sangue, da água e do Espírito. É preciso que a gente só faça uma observação aqui. Eu quero só fazer uma observação, que é o seguinte: a palavra, né, a trindade, o conceito de trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é um conceito que vai ser consolidado, vai ser dogmatizado, vai ser ali entrar como estrutura de fé bem mais tarde. É lá pelo século III que isso é sistematizado, embora a trindade está presente, né? Lá na criação, a gente vê a trindade, né? Quando diz que o Espírito se movia e Deus, pela palavra, criou todas as coisas. Em João 1, diz que Jesus estava no princípio com Deus e tudo foi feito por intermédio dele. Ou seja, a presença da trindade é muito constante. No batismo, lá quando Jesus é batizado, lá por João Batista, Jesus está ali presente, Deus fala: esse é o meu Filho amado em quem tenho prazer, e o Espírito Santo vem em forma corpórea de pomba. A trindade se manifesta mais uma vez. Mas o tríplice testemunho que ele dá aqui é um testemunho da água, sangue e Espírito. E olha, existem muitas teorias, muitas pessoas que falam, então, quer trazer, existem muitas versões do que João quis dizer com isso aqui. O fato é que a gente, não apenas inferindo, mas na leitura completa da obra de João, tanto no Evangelho quanto nas cartas, a gente percebe aqui essa reafirmação permanente que João fala do aquele que nasceu, né, o Deus encarnado, tá, e que ressuscitou, morreu e ressuscitou, né, e ascendeu aos céus. Então, isso aqui traz para a gente uma noção que ele está falando o seguinte: o testemunho tríplice, a água, né? A água traz o simbolismo de quê? Da vida, né? É a vida. A nova vida que se dá pelo batismo vem pela água. Então, a água traz como se fosse... Não, a água é o símbolo da incorporação no corpo de Cristo. Ou seja, é a vida, né? A essência da vida. O sangue é a remissão dos pecados, ou seja, a morte de Cristo. A morte, ou seja, no sangue, na morte e na ressurreição, que é o Espírito. Tá? Então, essa é o tríplice testemunho que ele está dizendo aqui. Quando ele diz que o testemunho é esse. A verdade, os três dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue.
e os três são unânimes, ou seja, os três são num só. Tá? Então, isso aqui traz uma... E também, assim, o Evangelho de João é o único que faz referência a um fato que também, às vezes, guarda uma certa polêmica entre algumas pessoas, que é o seguinte: vocês lembram no momento da crucificação, quando Jesus foi crucificado, e depois ele expirou: Pai, em tua mão entrego o meu espírito, né? Está consumado, e Jesus expirou ali, e foi então um centurião, e ele pega o quê? Ele perfura o lado de Jesus, e ali sai água e sangue. Né? Então, isso traz um simbolismo muito grande. Eu vou até ler esse texto aqui, que está em João 19, só para eu ver como é. Olha aqui. João 19, verso 32, aqui, ó. Viram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ou seja, ele está falando dele, ele viu isso. O João está dizendo, eu vi isso. Ou seja, aqui poderia trazer também uma noção, mas isso aqui é um simbolismo, é não sei o quê, a água. O testemunho é o seguinte: a água ali simbolizou um milagre. Né? Ou seja, você fura o corpo de uma pessoa e sai água. Já existiram pessoas que levantaram teses, não, isso aqui é porque dado ao sofrimento, ficou água ali, acumulou-se água na pleura, e quando perfurou a água veio... Bom, aí, né, eu já vi tanta coisa. Mas o fato é que João narra aqui, que quando foi perfurado ali, saiu água e sangue. Jorrou água e sangue. E aí ele fala desse testemunho, o testemunho da água, do sangue e do Espírito. Tá? Então, isso aqui é uma alusão que João está trazendo a um fato de que efetivamente existiu. Ou seja, Jesus é uma realidade e não apenas uma teoria. Jesus, né, ele é o Cristo. Tá? Então, e aí, ó, no verso 9, ele sai aqui no verso 9, dizendo que esse testemunho, na verdade, é do próprio Deus. É Deus quem dá esse testemunho. Olha só. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Percebe a ênfase que ele traz aqui? Ele traz uma ênfase clara de que esse aqui é um testemunho dado pelo próprio Deus. Olha, se nós temos testemunhos de pessoas, já acreditamos em testemunho de pessoas, esse aqui é um testemunho do próprio Deus. Foi o próprio Deus quem fez isso. Tá? E aqui eu sublinhei uma palavra aqui, no verso 11, que ele diz assim: e esse é o testemunho.
Deus nos deu a vida eterna. Ou seja, não é que Deus tenha nos apresentado a possibilidade da vida eterna. Deus nos deu. É uma dádiva, é um presente, é uma entrega. Deus deu a vida eterna. De que maneira? Dando o seu filho. Essa vida está em seu filho. A vida eterna está em seu filho. Por isso a importância de crer. Tá? Então, aqui faz essa conexão. Ele vai montando esse quebra-cabeça. Tem muito sentido nas palavras de João. Não são palavras ali desconexas, não. Tá? Então, traz toda uma conexão. Então, ele traz aqui, né, essa importância. E aí a gente vai para o verso 13, na minha Bíblia aqui, não sei com que versão você está aí na sua Bíblia, mas assim, o título que está a partir do verso 13 é Observações Finais. Observações finais. Quando alguém vai fazer uma observação final, é uma ênfase, né, que quer dar, que não percam esse entendimento. Se bem que é difícil encarar aqui nessa carta que só algumas coisas são enfáticas, né? A gente vê a riqueza em cada expressão, em cada frase aqui. Olha só, no verso 13, ele diz assim, vê só, escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Olha, aqui João está dizendo o seguinte, né? Ele vai falar aqui, está encerrando a carta, ele está dizendo o seguinte, olha, ele está dizendo, se você não entendeu qual é o meu propósito, eu vou lhe dizer qual é o meu propósito. Eu escrevi essas coisas a vocês. Né? Eu escrevi essas coisas a vocês que creem. Ou seja, para quem que ele está escrevendo, ele reafirma. Para quem ele está escrevendo? Para quem já creu. Tá? Então, eu escrevo para vocês que já creem. Para quê? Para que vocês saibam que têm a vida eterna. Não é para que vocês achem que têm a vida eterna, para que vocês, né, pensem, para que vocês, assim, creiam, vocês saibam disso. Aliás, a gente pode fazer uma conexão disso aqui com o que ele fala no início da carta. No primeiro capítulo, cadê onde é que está aqui? No primeiro capítulo, ele diz também, né, no verso 4, primeiro capítulo, no verso 4, ele diz assim, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Vê, a gente junta uma coisa com outra e vê o seguinte, qual é a alegria completa? É a certeza da salvação. A gente falou um pouco sobre isso aqui, quando a gente abordou o capítulo 3 e o capítulo 4. Mas aqui ele está dizendo, eu escrevi, isso é João dizendo, o meu propósito em escrever isso é que os que creem tenham essa convicção. E essa convicção vai ser uma alegria completa. Né? Percebe aqui esse versículo 13? E aí, o verso 14, ele diz assim, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Olha, aqui, né? Aqui a gente pode fazer uma associação direta com o quê? Com o que Jesus falou lá no Sermão do Monte. Jesus no Sermão do Monte chama a importância
de a gente perseverar na oração, crendo. Quem crê, persevera na oração, e quem persevera na oração, recebe. Não é assim, talvez receberá. Não, 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 não. Aquele que persevera na oração, quando pede em acordo com a vontade de Deus, obviamente é o que ele diz, tá? Mas olha só, vamos ver aqui no Sermão do Monte, em Mateus, cadê? Mateus 7, acho que é 6 ou 7, deixa eu ver aqui. Essa parte. Aqui, a da oração, Mateus 6, na maneira que na 6, não, é no 7. 7, Mateus 7. Aqui, ó. Mateus 7, 7. Acompanha comigo aí. Você está com a Bíblia, se você quiser anotar aí, anota. Mateus 7, 7 e 8. Vê assim. Jesus que disse: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E àquele que bate, a porta será aberta. Ou seja, aqui, quando Jesus está falando da persistência, né, da perseverança na oração, é sobre isso que João traz à tona. João diz aqui, né, no verso 14, nós temos a confiança de que quando nós nos aproximamos dele, né, eu tenho a confiança que ele vai me ouvir. Então, às vezes, a gente fica lá murmurando, Deus não me ouve. Eu estou usando qual versão? NVI. Essa aqui é NVI ou NVT? NVI. Eu estou aqui usando a NVI. É porque eu estava com a NVT aqui, mas essa Bíblia que eu estou aqui agora é a NVI. Tá? Então, ele está dizendo que, olha, esta é a confiança que temos. Eu tenho uma confiança nisso. Quando eu me aproximo de Deus, olha, quem pede, recebe. Quem pede, recebe. Tá? Eu tenho a confiança que ele me ouve. A gente ministrou recentemente agora uma série falando sobre isso, né? E que, olha, Deus ouve. Deus está atento. Deus não está alheio às nossas necessidades. Deus não está alheio às nossas demandas. Então, a pessoa que fica perguntando onde está Deus? Onde está Deus? Deus está atento. A gente é que muitas vezes não está. Tá? Então é isso que ele diz aqui no verso 14, no verso 15. Vamos lá. Vamos seguir. Está quase concluindo. Verso 16. Essa parte aqui também é uma outra parte que, em algumas versões, e algumas pessoas, em algumas épocas, isso deu margem a algumas dúvidas, questionamentos e interpretações, né? Assim, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, porque é o seguinte, uma interpretação, eu não posso ter interpretação apenas de uma frase, eu preciso ver todo um contexto, a ligação, né, com outros textos. A Bíblia ela toda se conversa, né? Então olha só, diz assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que leva à morte. Então, aqui, né, isso aqui, versos 16 e 17, deu margem a muitas pessoas fazerem ali, querer justificar algumas teses de pecados mais importantes, pecados menos importantes.
né, que depois isso foi introduzido, já bem depois, foi um conceito que surgiu na Idade Média, ali do pecado venial, pecado mortal. A gente até já falou sobre isso aqui, numa dessas cestas de resposta, a gente falou bastante sobre essa questão aqui, né, que no fundo, os dois levam à separação e os dois necessitam de arrependimento. Então, isso aqui não... Mas o que diz aqui, pecado que leva à morte, o que mais se aproxima disso, de entendimento disso aqui, é quando a gente lembra daquela parte lá que a gente viu lá em Marcos 3, que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, é mais ou menos ele dissesse assim, não adianta eu ficar orando por aquele que renegou completamente. Eu posso ficar orando por aquele que está no engano. Eu posso não, eu devo. Né? E Deus, ele diz aqui no verso 16, Deus dará vida ao que pecou. Né? Dará vida. Porque é o seguinte, no fundo, todo pecado, ele leva à morte. Né? A morte do espírito. E o arrependimento é o que tira o pecado. Agora, existe o pecado que esse não terá, que é a pessoa que negou completamente. Por exemplo, adianta eu orar pelo diabo, aqui, só para a gente não citar um outro exemplo aí qualquer e fazer um julgamento. Mas o diabo é um exemplo, né, de um anjo decaído e que negou completamente a Deus. Ou seja, Lúcifer, ele não adianta orar, vamos fazer uma vigília em oração por Lúcifer, aqui para ver se ele se arrepende. Não, o destino dele ele já está condenado. Esse é o único que já está condenado. A gente já viu lá, né, está condenado já, tá bom? Então, mas vamos seguir aqui. Verso 18, olha só. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu, Deus o protege, e o maligno não o atinge. Gente, esse verso 18 aqui é um verso também recorrente. João já tinha falado sobre isso, tá? Ele falou aqui sobre o quê? Aquele que é nascido de Deus não faz uma opção pelo pecado. Não faz uma opção pelo pecado. Não permanece no pecado. Aquele que permanece no pecado, ele está distante de Deus. Ele está distante de Deus. Mas aquele que nasceu de Deus, ou seja, aquele que rejeitou o pecado completamente, não faz uma opção. Não é que eventualmente não cai em pecado, nada disso. Mas aquele que não faz uma opção, não, eu não vou optar pelo pecado, Deus o protege e o maligno não o atinge. Ou seja, o maligno, tem outra versão assim, o maligno não lhe toca. Não lhe toca. Ou seja, o diabo não tem poder para quem é nascido de Deus. Então, sabe aquela história de dizer, eu estou com medo porque alguém fez um trabalho. Foi na macumba, fez um trabalho para a minha vida. A questão é a seguinte, aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca, não tem poder algum. Então, eu não vou dar crédito a essas coisas. Agora, se eu sou nascido de Deus, eu não vou me vulnerabilizar, ou seja, abrir brechas na minha vida. Tá? É isso que Pedro fala, lembra aquele texto de Pedro? Eu vou até pegar aqui, olha só. Em 1 Pedro 5, cadê? 1 Pedro 5, aqui no verso 8. 1 Pedro 5, verso 8, diz assim, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Certo? Então ele está dizendo o seguinte, quando ele diz, não abra brechas, porque o diabo, ele está ali
como um leão da Ilha do Retiro, né? Ali, ó, rugindo ao derredor. Ele está rugindo ali, certo? Então, viu? Percebeu aí, né? Diabo como um leão. Aqui está dizendo, ó, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, rugindo como um leão da Ilha do Retiro, né? Não, da Ilha do Retiro não tem aqui, não. Aqui, essa é a minha parte aqui, tá? Mas ele anda rugindo como um leão, esperando a quem vacile, a quem abre uma brecha, a quem faz concessão, a quem dá um jeitinho. Então, ou seja, somos nós quem damos legitimidade à ação do diabo, tá? Então, nós não podemos dar legitimidade. Porque é o seguinte, quando nós somos nascidos de Deus, o maligno não toca, ele não tem poder. Então, se eu não dou brecha, ele não toca, não tem possibilidade nenhuma. Tá certo? Então vamos lá. Verso 20. E aqui. Sabemos também que o Filho de Deus veio, né? Está concluindo. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Olha só, ele bota aqui o verdadeiro com V maiúsculo, na minha Bíblia está com V maiúsculo, aqui, o verdadeiro, tá? Como um adjetivo, como se fosse uma pessoa, o verdadeiro. É um nome, como se fosse uma pessoa, o verdadeiro. Ou seja, sabemos que também que o Filho de Deus veio e nos deu o entendimento. Ou seja, Jesus veio ao mundo e nos deu o entendimento. Como é que Jesus nos deu o entendimento? Olha, ele nos deu o Evangelho. Ele nos deu a palavra. Ele nos deu o Espírito para habitar em nós. Ele nos deu essa capacidade. Tá? Então ele mais uma vez aqui, ele trabalha a questão, né, que quem é o verdadeiro? Tá? Em João 14, 6, Jesus Cristo é o quê? Eu sou o caminho, a verdade. Eu sou a verdade, a fonte de todo entendimento. Tá bom? Então, eu acabei pulando aqui o versículo 19. Estou vendo aqui que eu não li o versículo 19. Que a gente viu até o 18, mas o 19 tem assim, ó. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Ou seja, o mundo inteiro, em outra versão, na versão mais antiga, assim, o mundo jaz no maligno. O mundo está sepultado no maligno. Aqui ele diz assim, o mundo todo está sob o poder do maligno. Mais uma vez, quando João faz aqui né, ele trabalha essa questão de o mundo, as coisas do mundo, os filhos de Deus, né, os filhos do diabo, filho de Deus, aquele que é nascido do mundo, aquele que é nascido de Deus. Tá? E aí ele vai para a parte de ser o verdadeiro, versículo 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos o que é verdadeiro. Ou seja, João está batendo em doutrinas enganosas que estavam espalhadas ali naquela época, e que se propagam até os dias de hoje. Também tem muita doutrina enganosa nos dias de hoje também. Tá? E aí é quando ele conclui a carta com uma frase só. Uma frase bem amorosa, que ele diz assim, filhinhos, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Ou seja, o que são os ídolos que ele diz? Guardem-se dos ídolos. Guardem-se da idolatria. Guardem-se de encontrar, de buscar, né, de tentar colocar a divindade em qualquer outra coisa. Ou seja, abstenham-se do engano.
Tudo isso é idolatria. Tudo que eu estou vendo, tudo que eu estou seguindo, que é fora de Jesus, o Filho de Deus, é idolatria. Tudo fora disso, é o que João diz. Ele conclui dizendo isso. Guardem-se dos ídolos. Guardem-se da idolatria. Que, aliás, é o primeiro mandamento, lá em Êxodo 20, né? Amarás apenas o Senhor teu Deus e não farás ídolos para vocês. Muito bem. Gente, então, com isso nós concluímos a primeira carta. Tá? E aí mais uma vez, eu recomendo a você, não despreze o potencial que essa carta pode comunicar ainda à sua vida. Tá? Então, leia depois. Leia serenamente, leia amorosamente, abra o seu coração, deixe Deus falar, né, ao seu coração com essa carta. Leia novamente essa carta, leia essa carta como uma carta endereçada a você, porque João escreveu àqueles que creram, aos crentes, né, aos que criam já. Então, se esse é o seu caso, essa foi uma carta para você. Então leia e, né, desfrute dessa carta para a sua vida. Eu quero orar com você então. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por essa mensagem, obrigado por esses ensinos, obrigado por tudo isso que vem até a cada um de nós como algo que nos anima, algo que nos impulsiona, que nos faz trazer a lembrança de que nós não estamos largados. Nós temos sim um sentido para a nossa vida, que esse sentido foi conquistado através de um plano perfeito de Deus, de amor por cada um de nós. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Nós colocamos a nossa vida, coloca a vida de cada pessoa que está conosco aqui. Que Tu possa penetrar, Senhor Deus, em cada lar, em cada mente, em cada coração, levando uma viva esperança. Oro por cada vida, por cada família. Em nome de Jesus. Amém.